Bom dia, Brasil. Bom dia. Meu nome é John e mais um vídeo sobre um assunto bíblico. Aula de John. Né? Quando você gosta, por favor, inscreva-se no meu canal ou dar um like, né? Isso ajuda bastante. O assunto de hoje. Vamos lá. O assunto é Testemunhos de Jeová, também para cristãos, né? E a pergunta é: quando o reino de Deus de Israel deveria vir com o rei Jesus no trono em Jerusalém? Primeiro vou explicar algumas coisas sobre a Bíblia. Na verdade, nas escrituras hebraicas, né? O Antigo Testamento é a crença dos judeus, né? Especialmente na época de Jesus e hoje a base da fé dos cristãos, que mostra literalmente pelas profecias messiânicas dos judeus, né? Que era escrito bem antes Jesus chegou, pensa bem. E o Novo Testamento ainda não existia, não tinha nada do Novo Testamento nessa época. Que o reino de Deus de Israel começaria a governar em Jerusalém, no Israel, como rei ungido, Messias, Jesus ou Cristo, no fim de um período chama de 7 tempos. E essa profecia é a base do ensino de 7 tempos, né? Quando começar Deus reinar no reino, né, de Deus como rei Jesus, né? Na verdade, Jesus vai reinar. Está tudo escrito na Bíblia e é a primeira vinda de Jesus. Naquela época de Jesus, o povo judeu estava na expectativa. Desculpa, eu sou holandês, né? Tem algumas dificuldades para ler e entender e falar sobre esse assunto em outro idioma de vocês, né? Esse povo tem a expectativa do ungido Messias, o previsto rei do reino de Deus de Israel, né? Pela linha do templo de Davi no capital Jerusalém. Então, tudo isso começaria antes das escrituras gregas cristãs, né? O Novo Testamento existiram. Pensa bem, não tinha Novo Testamento. Isso é o ponto-chave para entender o que aconteceu na linha do tempo bíblico e histórico a respeito das profecias messiânicas e a primeira vinda do rei Jesus. Mas na linha do tempo histórico pode controlar todos, porque é passado, já aconteceu. E naquela época de Jesus não tinha um livro ou parte da Bíblia que chama Novo Testamento. Então, falamos literalmente sobre a profecia 7 tempos e as outras profecias messiânicas do Antigo Testamento da Bíblia. E essas são baseadas no pacto com rei Davi, o pacto de Deus, e indica o ano de 29 depois de Cristo, né? Com a prevista vinda do rei dos judeus, Jesus. E o reino de Deus deveria começar a reinar nessa época. Presta bem atenção, João, né? Aquele apóstolo que era juntos com Jesus, na mesma geração, ele viveu com ele, né? Ele diz: achamos o Messias, o Cristo, né? Traduzido, né? O Pilatos, ele perguntou: você, Jesus, é o rei dos judeus? E olha aqui, bem interessante, Jesus respondeu, né? O Senhor mesmo está dizendo que eu sou o rei. Então, para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunha da verdade. O próprio Jesus confirmou o pacto de Deus com Davi e a profecia de Daniel. Essa profecia, 7 tempos, que as testemunhas de Jeová usam para pregar as boas novas, porque eles ensinam uma coisa que vou explicar depois, daqui a pouco. Mas será isso é a verdade? Porque Jesus não começou a reinar como rei, né, em Jerusalém na primeira vinda. Se Daniel 4, a profecia sobre 7 tempos, é verdadeiro, Jesus nunca podia morrer em Daniel 9. E Daniel 9 é a profecia de 70 semanas, a chegada de Jesus, como ele foi batizado e como ele morreu, né? Mas esse vídeo vou fazer daqui a pouco e esse assunto é o conflito entre as duas profecias.
profecias. Vou te mostrar mais tarde. Então, vamos começar, né, com as testemunhas de Jeová mundial, né? Olha aqui, pode ver os dados, tem os países, né? Mais de 239, tem quase 9 milhões de seguidores dessa organização nos Estados Unidos, e eles têm um corpo governante. São os líderes religiosos, né? Eles falam, o próprio Jesus falou para nós que nós somos os líderes do própria organização de Deus, né? Será Deus tem uma organização, né? Eles falam, nós somos ungidos também, nós somos os líderes, porque eles usam um texto do Mateus, né? Sobre o escravo fiel e discreto, né? Mas é um assunto para mais tarde. Então, aqui pode ver todos sobre as coisas mundial, e vocês moram no Brasil, né? Clique no Brasil e olha aqui, os dados do Brasil, mais de 200 milhões, né? E um pouco mais de 907 evangelizadores, seguidores dessa organização dos Estados Unidos, né? E eles têm um ensino, eles vão porta a porta para pregar as boas novas do reino de Deus, que tem a base na profecia 7 tempos, né? Que eles usam para provar o reino de Deus já está reinando. Olha aqui. O reino de Deus começou a governar em 1914, o final de 7 tempos, a profecia. Vou te mostrar o vídeo, eu não vou falar nada, mas depois falo mais um pouco. Desde que os primeiros humanos rejeitaram a Jeová como governante, o mundo está cheio de maldade e sofrimento. Mas Jesus ensinou que ele, como rei do reino de Deus, vai trazer paz e justiça para a terra. Mas quando Jesus iria começar a reinar? A Bíblia diz que ele já está reinando. Como sabemos disso? Veja o que aconteceu mais de 2.600 anos atrás. Jeová fez o rei Nabucodonosor, da antiga Babilônia, ter um sonho sobre o futuro. No sonho, Nabucodonosor viu uma árvore enorme que chegava até o céu. A árvore foi derrubada, mas o toco ficou. Depois de um período de 7 tempos, a árvore voltou a crescer. A Bíblia indica que o sonho teria 2 cumprimentos. O primeiro tinha a ver com o próprio rei Nabucodonosor. Ele tinha muito destaque, igual a árvore que chegava até o céu. Mas ele foi derrubado por 7 tempos. Isso aconteceu quando Nabucodonosor passou a agir como louco por 7 anos. E por isso, não conseguiu governar. No final dos 7 tempos, Nabucodonosor voltou ao seu estado normal e começou a governar de novo. Esse foi o primeiro cumprimento da profecia. Qual era o segundo cumprimento? Tinha a ver com o governo de Deus. A Bíblia diz que os reis do Israel antigo sentavam no trono de Jeová. Em outras palavras, eles representavam a Deus e o governo dele. Infelizmente, a maioria desses reis foi desobediente a Jeová, e o mesmo aconteceu com o povo. Por causa da desobediência deles, Deus permitiu que os babilônios conquistassem os israelitas, e Jerusalém foi destruída em 607 a.C. Depois disso, nenhum rei representava mais a Jeová em Jerusalém. Com isso, o ano de 607 marcou o começo dos 7 tempos, período em que o governo de Deus seria interrompido. Esse período ia terminar quando Jeová colocasse um novo rei para representá-lo. Dessa vez, alguém no céu. Quando isso ia acontecer? No segundo cumprimento dessa profecia, os 7 tempos tinham que ser mais do que 7 anos. Como sabemos disso? Um motivo é que nada importante com relação ao governo de Deus aconteceu 7 anos depois da destruição de Jerusalém.
E centenas de anos depois, Jesus indicou que os 7 tempos ainda não tinham terminado. Numa profecia sobre os últimos dias, Jesus disse que Jerusalém, ou o governo de Deus, seria pisada pelas nações até terem se cumprido os tempos determinados das nações. O tempo determinado das nações é o mesmo que os 7 tempos. Quando esses tempos acabariam? O livro de Apocalipse diz que 3 tempos e meio é o mesmo que 1260 dias. Então, 7 tempos é o dobro desse tempo, ou 2520 dias. Na Bíblia, às vezes um dia pode representar um ano. Esse é o caso da profecia sobre os 7 tempos. Eles representam 2520 anos. Se pegarmos o ano 607 e contarmos 2520 anos, chegamos a 1914, o ano em que terminaram os 7 tempos, e Jesus começou a reinar no céu como Rei do Reino de Deus. Aí começou o período que a Bíblia chama de últimos dias. Em breve, Jesus vai terminar de reunir aqueles que vão reinar com ele nos céus. Daí, o reino de Deus vai acabar com todos os problemas que nos causam tanto sofrimento. E imagine como vai ser bom ter um rei que realmente se importa com você. Então, esse é o vídeo, né, sobre o reino de Deus, das testemunhas de Jeová, né, o final dos 7 tempos, a profecia. Mas já eu posso falar isso não é verdade, porque essa profecia deles, eles colocam um cálculo sobre a destruição de Jerusalém no 607, mas isso não é verdade. Pode escolher. Então, eu vou usar um outro site do Mentes Bereanas. Eles mostram muita coisa sobre a Bíblia. E tem aqui, Testemunhos de Jeová. Então, tem muita coisa. E gostaria de te mostrar, aqui, os 7 tempos de Daniel, que você viu no vídeo. Né? O que eles falam sobre esse ensino das testemunhas de Jeová, né? Pode ver, pode ler. Eu não vou explicar todas aqui no vídeo porque preciso mais de 3-4 horas para explicar todas, mas é uma profecia deles, do pastor Russell, né? Ele era o primeiro presidente dessa organização. Você pode ler todos. Esse site explica tudo sobre essa profecia, né? O jeito as testemunhas de Jeová usam essa para a doutrinação do povo, né? Dessa seita. Infelizmente, preciso falar para vocês a verdade. É uma seita. E aqui, nesse site do Mentes Bereanas, pode ler todos como, né, eles usam essa profecia, a cronologia do pastor Russell, né? Aqui eles explicam todos como começou no passado, e é interessante para todos que são testemunhos de Jeová e todos que querem saber a verdade sobre essa organização, né? Sobre tudo, tem muita coisa. Muita coisa mesmo do passado dessa organização. Eles explicam todas as mentiras de Testemunhos de Jeová. E a prova está aqui. A prova está aqui no site. Vou voltar. Aqui tem a mesma profecia, né? As evidências bíblicas contra a cronologia das Testemunhas de Jeová. Tá tudo aqui, estava bem explicado tudo sobre a destruição de Jerusalém, que não tem apoio bíblico. Já falei isto para vocês, né? Nesse ano, porque não era esse ano. A linha da história prova isto. E como os líderes, o corpo governante da Testemunha de Jeová,
chegaram nessa explicação, porque não está baseada na Bíblia. E vocês precisam entender tudo sobre isso. Então, é o final do vídeo de hoje. Por favor, vai para esse site e esse site vai abrir os seus olhos sobre todas as profecias mentirosas da organização das Testemunhas de Jeová. Muito obrigado por assistir e até a próxima vídeo. Obrigado, viu? Um ótimo dia para todos.